Então, meu irmão, minha irmã, aqui estou outra vez para a leitura orante deste Evangelho, do Evangelho de 19 de junho, é o 12º domingo do tempo comum, e o Evangelho deste domingo, 12º, é Lucas capítulo 9, versículos 18 a 24. Vamos lá? A leitura primeiro. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu, no dizer das multidões? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Estes são os 6 versículos do Evangelho deste 12º domingo do tempo comum. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Certo dia, ele orava em particular, cercado dos discípulos. Ele orava em particular. Lucas, por 7 vezes, apresenta Jesus em oração, bem mais do que os outros, dos outros evangelistas. Por que esta insistência? Olhe, não se sabe o que é que Jesus orava nas 7 vezes, não se sabe isso, o que é que ele dizia ao Pai, que palavras pronunciava. A não ser em 2 circunstâncias Jesus fala, e o que orava? Seja feita a tua vontade, Pai. Jesus orava porque a oração o mantinha em sintonia com os critérios, a lógica e os pensamentos de Deus. Não orava para pedir que Deus se adaptasse ou se ajustasse às suas preferências ou às suas subjetividades. Longe disso. A oração, intimidade, sintonia, comunhão com o Pai, o colocava numa relação de liberdade obediente. E então estava Jesus a orar em particular, cercado pelos discípulos. O que é que Jesus fizera antes? Tinha a multiplicação dos pães, multiplicar os pães. Que fama, quanta admiração por ele, que potências miraculosas das quais ele é dotado, quanta projeção. A oração o mantém em intimidade com o Pai num grau de comunhão tal que o faz livre até mesmo diante de qualquer projeção ou triunfo ou sucesso ou êxito humano. Lá estava ele a orar e perguntou aos discípulos: quem sou eu no dizer das multidões?
As multidões, quando apareceram pela última vez, foram saciadas. João até diz que queriam fazê-lo rei. E eles responderam: João Batista. Se lembra bem, alguns versículos antes até, ainda no capítulo 9, Herodes quisera matar Jesus. Quisera matar, ou melhor, mandara matar João Batista. João Batista, decapitado por Herodes, estaria de volta. E na mente daquele povo seria um sinal de Deus contra os poderes de então. E Jesus seria João Batista. Herodes, de fato, o temia, inclusive. Temia Jesus. Pois bem, outros diziam que era um dos profetas antigos, Elias. Elias fora aquele profeta de uma fidelidade a toda prova, mas que invocava o nome de um Deus violento, e invocava fogo do céu contra os inimigos das tradições das tradições da aliança de Israel, de Deus com seu povo, do povo com seu Deus. Ele invocava a punição de Deus. Ele é de 760 anos antes de Cristo. A punição de Deus contra as mais diversas formas de infidelidade. Era a mentalidade do seu tempo, do tempo de Elias. Mas este Elias não é violento. Porém, era dotado da capacidade de muitos prodígios. Outros diziam que seria um dos antigos profetas, sem mencionar quem, porque naquela época se pensava que quando reaparecer um novo profeta, ou quando um profeta aparecesse, eram já séculos que nenhum profeta aparecia. O povo andava desapontado e desenvolveu-se a tradição de que, quando aparecer um novo profeta, este é o sinal inconteste de que o Messias está às portas, então preparemo-nos porque o grande julgamento irá chegar e Israel será reconduzido ao seu lugar de destaque na história e muitas outras nações serão escravas do povo eleito. Até se pensava que quando o Messias voltasse, cada israelita teria um número de 7 a 10 escravos, filhos de povos estrangeiros, para servir cada um dos israelitas. Era isso que se imaginava. Temos aí, neste caso, uma situação ou uma imagem de que o Messias reabilitaria a antiga potência de Israel contra inimigos e que se imporia como se fosse uma nação imperialista que tiranizaria outras identidades e outros povos. E vós, quem dizeis que eu sou? O Cristo de Deus. Uma resposta corretíssima do ponto de vista teórico. Pedro foi exato, fala-se, acertou na mosca. Teoricamente, sim. Entretanto, Jesus proibiu-lhes severamente de anunciar isso a alguém. Proibiu-lhes severamente. A frase aqui é muito forte na língua grega em que foi escrito, e usou repreendeu-os. O verbo usado era o mesmo verbo empregado em situações em que Jesus expulsava os demônios, repreendeu os demônios e expulsou-os. Aqui agora os discípulos
repreendeu-os severamente, proibiu-lhes de anunciar isso a alguém. Mas como? Se Pedro foi tão preciso na resposta, o que o impede? Ele e a outros. A resposta, teoricamente, foi correta, mas Jesus tem um messianismo muito distinto do que esperavam. Em lugar do juiz implacável, assim se pensava, veio o Messias misericordioso, compassivo, solidário, sem quaisquer formas de poder humano e de triunfo que escravizasse ou mostrasse onipotências caprichosas. É humilde, é manso, é pacificador, é despojado. E então disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muito. É necessário. Essa é a forma, na língua portuguesa, de um verbo grego cuja tradução literal, se possível fosse, seria está decidido. É preciso. Não há outra possibilidade, é determinação. De quem? Não diz quem, mas deixa entrever. É decisão de Deus que o Filho do Homem seja capaz de enfrentar o sofrimento, que enfrente todas as rejeições, será rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, que vá até a morte e ressuscite. Porque o Deus que Jesus quer apresentar é um Deus tão misericordioso, e isso é necessário, a decisão de Deus. Ele é Filho, Deus é Pai, é decisão do Pai que ele vá até Jerusalém e perdoe os mais violentos dos seus adversários, até àqueles leve o perdão. É esta a decisão de Deus, e ele irá até lá. Por isso o Messias, o ungido de Deus, como Pedro respondeu, mas segue por caminhos nunca esperados ou imaginados nos quadros da imagem, teologia e religiosidade conhecida então. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à parte orante desse nosso programa. É o do Evangelho do domingo, 12º do tempo comum, domingo 19 de junho. Ponha-se, por favor, numa condição que favoreça a oração e a reflexão, ao recolhimento. Feche os seus olhos e respire profundamente uma vez. Faça isso uma segunda vez. Tente sentir o ar que ao passar pelas narinas chega à garganta, vai aos pulmões, infla-os, e os mesmos pulmões fazem sair aquele outro ar, num movimento de ida e vinda, que começou no dia do nascimento e não parou nunca mais. É assim que somos, que esta vida biológica também
retrate a vida espiritual, o do Espírito de Deus que permeia a inteireza, totalidade do nosso agir, da nossa inteligência, dos nossos afetos, da nossa vontade. Tente sentir o coração a lhe bater no peito. É preciso muita concentração, muita quietude. Todas as vitalidades devem estar voltadas para este gesto de percepção. O coração que bate. E agora juntos vamos pedir que o Espírito de Deus, como o ar se entrega aos pulmões, que o Espírito de Deus também se faça presente na nossa espiritualidade, na nossa alma, na nossa interioridade. Vamos orar. Ó Espírito Santo de Deus, és a vida, és a força, és a sabedoria divina. Vem participar desta hora de oração, desses momentos orantes. Vem iluminar nossa inteligência para que compreendamos o que o Senhor Jesus quer de nós, para que acolhamos o que Ele a nós pede, a nós propõe. Vem nos ajudar a perceber o olhar do Senhor que está permanentemente a nos convidar a segui-lo, a parecer com Ele, a oferecer nossa liberdade às opções do Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora vamos imaginar as cenas que o Evangelho nos propõe. Cenas, personagens, pessoas, gestos. Certo dia, Jesus estava a orar em particular. Poucos dias antes, houvera o milagre maravilhoso da multiplicação dos pães. Quanta admiração, não? Quanto sucesso, quanta fama, quanta projeção. O que esperavam? Quais outros milagres poderiam surgir então nas expectativas e gostos? Encontraria boa receptividade em qualquer lugar o Senhor, mas está em particular dedicado à oração. Cercado pelos discípulos, vamos imaginar aqueles discípulos que querem também eles orar, talvez não saibam, não consigam. Não conhecem em intimidade, não conhecem tanto o Pai quanto o Senhor. E agora uma pergunta que o Senhor lhes dirige, mas o momento é de oração. Tente ouvir as palavras do Senhor a olhar para aqueles 12. E eles respondem: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta, uns João Batista, os discípulos tinham saído antes a evangelizar, voltaram, já tinham ouvido muitas coisas provavelmente. Então João Batista, profetas, e Pedro, agora o Senhor está a olhar para ele. E vós? Olha, um por um. E vós?
Podemos ver Pedro a responder: o Cristo de Deus. Podemos ver o Senhor Jesus a repreender fisionomia séria, poucos sorrisos, ao dizer, a proibir-lhe severamente de anunciar isso a alguém. Por quê? Se uns dias antes houvera o milagre da multiplicação dos pães, e se os discípulos disserem para as pessoas, ele é o Messias, o que iam esperar? Mais prodígios, mais milagres, mais fama e mais triunfos. É isso que ele não quer, pois o Pai quer revelar em Jesus o seu amor, não o seu poder. E os milagres falam mais de poder. Mas uma pergunta a Pedro. Aquela pergunta a Pedro talvez não seja dirigida. Todavia, o Senhor começa a falar da cruz. Parece que o Senhor não pensa nele. Parece que tudo o que ele, o Senhor, fizera não lhe traria nenhum benefício. Assim, na lógica dos discípulos, é esta a lógica de Deus. E novamente Jesus a dizer: o caminho para Jerusalém leva à cruz. Podemos até ver aqueles discípulos, ouvir o Senhor olha para cada um deles e repete: se alguém quer vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz. A cada dia, olha o detalhe, e venha, siga-me. Aqueles discípulos têm os olhos voltados para o Senhor. Quem sabe assustados, perplexos. Tome sua cruz a cada dia. Para aquele tempo do Evangelho e o tempo dos discípulos, a cruz era vergonhosa, era humilhante. Para o tempo dos leitores primeiros de Lucas, a cruz requeria despojamento, renúncia de si. Não, talvez aqueles discípulos fossem inspirados nos critérios de hoje, que às vezes dizemos, mas eu preciso pensar em mim, e eu, e os meus direitos, e as minhas escolhas, e a minha subjetividade, e as minhas preferências. O Senhor está a olhar para cada um deles. Porque quem quer salvar sua vida, segundo os próprios critérios, lógicas, preferências ou inspirações muito humanas e até egoístas, estes vão colocar a perder a própria existência, presente e futura. E agora vamos nos imaginar lá com o Senhor. Eu gosto de rezar com minhas devoções, com minhas novenas, com meus ritos, com meus estilos, é verdade. Tudo aí cabe e é legítimo. Todavia o Senhor que ora, ao orar, pede ao Pai as forças de que precisa para adotar as escolhas do Pai. É isto que o Senhor ora. E talvez o Senhor esteja a pedir a mim que faça o mesmo na oração, na minha oração. Mais do que pedidos e muitos pedidos ao Pai. Pedir que seja Ele a força que me falta para seguir Jesus até Jerusalém. É a mais elevada das orações.
Estou lá e o Senhor pede a mim. Talvez pergunte a mim o que dizem que eu sou. Eu talvez queira responder tantas coisas, mas Ele olha para mim e você. Até pronuncia o meu nome. E quem sabe está a pedir, quer vir comigo para Jerusalém? E talvez Ele me diga, comece a aprofundar a sua oração. Mais do que pedidos que atendam a gostos e subjetividades, provavelmente o Senhor vai me dizer, peça ao Pai as forças que faltam para ir com Ele, Jesus, a Jerusalém. É hora de eu fazer este pedido ao bom Deus, Pai misericordioso. É a minha oração.